Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Vem e Segue. Eu convido você a fazer parte desse estudo diariamente comigo. Você pode me acompanhar pela Rádio Sud, a sintonia que eleva no horário meio-dia e 9 horas da noite. Também pode me acompanhar pela página do Instagram, A Luz das Escrituras, ou no meu próprio canal aqui no YouTube, Escola Dominical Brasil. Bom, todos os dias eu compartilho uma nova escritura que é da designação do Vem e Segue. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui da seção 105, o versículo 35 e também o versículo 36. Eu vou ler o 35, fazer algumas explicações do que eu entendi e depois eu leio o 36, tá bom? No versículo 35 diz assim: Houve um dia de chamado, mas chegará a hora para um dia de escolha, que se escolham os que forem dignos. Né? Para que aqui nesse versículo, no começo, ele fala, houve um dia de chamado, né? E que vai chegar uma hora, um momento que vai ser o momento ali de escolha, né? Para a pessoa, para executar aquele chamado ali, tá bom? Então, quando diz aqui que houve um dia de chamado, eu acredito que possa estar falando sobre que nós já fomos preparados por Deus antes. A gente já foi chamado, qualquer pessoa que tem um chamado na igreja, ele foi chamado por Deus para ter esse chamado antes, tá bom? Ou seja, foram preparados antes. Então, eu tiro como base uma escritura aqui que fica em Alma, capítulo 13, versículo 3, quando diz assim: E este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, segundo a sabedoria de Deus que tudo conhece, Ele já nos preparou antes para o chamado que nós vamos ter aqui na terra, tá bom? Ele continua dizendo, por causa de sua grande fé e suas boas obras, sendo primeiramente livres para escolher o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercido uma fé muito grande, são chamados com uma santa vocação, sim, com aquela santa vocação que lhe foi preparada com a redenção preparatória, em conformidade com ela. Bom, então aqui deixa bem claro que antes de nós nascermos, nós tivemos nossas primeiras lições sobre o chamado que nós iríamos executar aqui na Terra, os chamados que nós temos na igreja para executar, para trabalhar, tá bom? Mas deixa bem claro também que é segundo o arbítrio, né? Primeiramente, sermos livres para escolher, ou seja, eu até posso ter aceitado um chamado lá antes de nascer, de cumprir certas obrigações, de ter um chamado na igreja, servir ao próximo, mas chegar aqui na terra eu dar para trás nesse chamado, não aceitar esse chamado, não aceitar essa designação, tá bom? Porque sempre tem um livre-arbítrio. E também, conforme falou aqui, né? Houve um dia de chamado, né? Nós já fomos chamados por Deus antes de nascer nessa terra, ou seja, fomos pré-ordenados, tá bom? Não existe a doutrina de predestinação, como se não houvesse como aquilo vai acontecer. Não existe, é uma doutrina falsa dizer predestinado, tá bom? Mas fomos pré-ordenados a cumprir certas coisas aqui. E nossas escolhas vai determinar sobre esses assuntos. Claro, segundo a presciência de Deus aqui, Deus ele conhece a gente tão bem, melhor do que nós mesmos. Ele já sabe das nossas dificuldades, ele sabe se nós vamos aceitar um chamado, se não vamos, tá bom? Ele sabe todas as coisas. E nós já fomos preparados antes, e como disse aqui, o arbítrio, né? Nós somos livres para escolher. O meu presidente de missão, quando ele ia discursar ali na missão, ele falava assim, bom, lá na nossa vida pré-mortal, né, antes de virmos à Terra, o Senhor disse no Conselho do Céu, em 2021 eu vou precisar de tantos missionários de tempo integral para compartilhar o Evangelho. Vai ser uma época em que as pessoas não vão dar muito ouvido à palavra do Senhor. Ele fala, explicando ali como seria o chamado, e aí perguntou, quem quer fazer esse chamado? Quem se voluntaria para ser chamado como missionário de tempo integral nesta época? Né? Aí eu fui um dos que levantou a mão lá, né? E aí ele brincou, né? Falando assim, aqueles que não levantaram a mão, elders, nasceram lá no dilúvio, né? Então ele fez essa brincadeira ali. Então os chamados que nós temos agora, realmente nós fomos preparados antes por Deus, tá bom? E é muito importante essa questão do chamado.
Bom, continuando aqui falando sobre algumas coisas que eu ia falar, o versículo 36 para terminar, tá bom? O versículo 36 da seção 105 diz assim: E será manifestado a meu servo, pela voz do meu espírito, quem são os escolhidos, e eles serão santificados. Então, o chamado aqui na terra, ele é por meio de revelação. Ainda que nós tenhamos sido preparados por Deus antes, tá bom? Aqui na terra, nós somos escolhidos por meio de revelação. Ou seja, se a pessoa exerceu fé, tudo isso influencia. A pessoa tem que estar digna para receber um chamado ali, dependendo do chamado que vai receber, precisa de um grau de dignidade maior, tá bom? Para ser exemplo para as outras pessoas. Então, conforme disse aqui, é por meio de revelação. O Senhor vai revelar ao seu servo quem é as pessoas que são escolhidas para tais chamados, tá bom? Eu lembro quando eu estava trabalhando no bispado, eu fui conselheiro do bispado, e nós estávamos ali escolhendo, né, as pessoas para trabalhar na primária, na cidade de Socorro, os diversos chamados ali que compõem a ala, e como a gente sentia uma união e sentia por meio do Espírito do Senhor, que aquela pessoa deveria ser chamada. E mais, quando a gente entrevistava aquela pessoa, a confirmação vinha maior ainda. E ver a pessoa executando o chamado. E isso é algo muito gratificante, né? Trabalhar na obra do Senhor dessa maneira, ver como as coisas funcionam. Então é por meio de revelação. Outra coisa interessante no versículo 36 aqui, que falou no finalzinho, falou que serão santificados. Por meio dos chamados também a gente é santificado, a gente é refinado. Os chamados também eles servem de proteção para nós, porque nós vamos ocupar nossa mente em servir ao próximo, ajudar ao próximo, e tudo isso serve de proteção para nós também e vai nos santificando e ajuda a gente a santificar outras pessoas, dando oportunidades de projeto de serviço, de ajudarmos uns aos outros aí. Com atividades, então cada jovem que a gente leva na atividade da igreja, o fato dele estar ali com outros líderes, estar com jovens, está preparando eles para ser líderes no futuro, Os jovens de hoje vai ser os bispos, vai ser as presidentes da Socorro no futuro. Então devemos cuidar bem desses jovens aí. Se você não tem um chamado formal na igreja, tenho certeza que você é ministrador. Isso também é um chamado. E mais ainda, onde nós podemos ser santificados é no nosso chamado que Deus ele nos dá como título de pai e mãe. Então esse é um chamado muito sagrado que Deus ele nos dá. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês falando sobre essa parte do chamado. Que nós fomos chamados antes e aqui nós somos escolhidos para exercer esses chamados. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.